de Samuel, capítulo 12. Es una lectura un poco larga, y para que ustedes puedan tener la atención, y a veces yo sé que es difícil porque el predicador tiene un acento muy diferente, yo quiero invitarlos a que podamos hacer esa lectura de manera alternada, ¿ya? Voy a leer los versículos impares, los hermanos los versículos pares. Dice así: Dijo Samuel a todo Israel: He aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habréis dicho, y os he puesto rey. Aquí estoy, atestiguado contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísera, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Entonces Jehová envió a Jerobaal y a Barak, a Jefté y a Samuel, y os livró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros.
No os aparteis em pos de vanidades, que não aproveitam nem livram, porque são vanidades. Assim que, lejos seja de mim, que peque eu contra Jeová, cessando de rogar por vosotros. Antes os instruiré el camino bueno y recto. Vamos ler juntos o versículo 25? Mas se persevereis em hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Dios, una vez más oramos y pedimos que tú puedas hablar con nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Queridos, las últimas palabras de un gran líder antes de despedirse de su pueblo siempre es un tiempo muy especial. Por ejemplo, en 2013, el entrenador Alex Ferguson se despidió de Manchester United como entrenador después de 27 años. Y el estadio estaba muy lleno en ese tiempo. Había gente llorando, las emociones estaban a la flor de la piel, porque era el fin de una era. Y es interesante que este entrenador, él podría haber utilizado ese momento solamente para decir de sus victorias, de aquello de que fue bueno, de todo lo que pasaron, que fueron muchos títulos que ellos tuvieron juntos. Pero fue interesante lo que él dijo. Él dijo que ahora el trabajo de la hinchada era apoyar al nuevo entrenador. Ele estava mostrando que devemos mirar não somente para as coisas que se quedaram para trás, pero como devemos mirar hacia adelante. Queridos, hoje em nossa história veremos ao grande líder Samuel com suas últimas palavras para este pueblo em um momento de transição. Tranquilo, Samuel todavia não se muere, já não está morrendo, não chorem aí todavia, pero ele estava passando o testigo. O pueblo já não necessitava um juez, porque agora o pueblo tinha um rei. Saúl estava aí ante o pueblo, pero Samuel todavia tem suas últimas palavras, despedindo-se como líder de Israel. E ele queria, hermanos, mostrar-lhe ao pueblo como que eles deveriam seguir suas vidas. E assim como o pueblo de Israel, queridos, muitas vezes nós também enfrentamos momentos em que necessitamos saber como seguir com nossas vidas. A vezes necessitamos seguir com nossas vidas depois de decisões equivocadas que tomamos. A vezes necessitamos seguir nossa vida aún cargando as consequências de coisas que já não podemos mais borrar. Mas é interessante, hermanos, que vemos bíblicamente que a graça de Deus sempre encontra su pueblo e hace com que su pueblo siga adelante. E por isso, hermanos, o tema do sermão hoje é: la gracia nos llama a seguir. La gracia nos llama a seguir. Em primeiro lugar, veremos que la gracia nos llama a seguir sin excusas. E esto vemos los versículos 1 hasta el versículo 5. Queridos, el capítulo anterior nós vimos que Saúl entonces já havia sido confirmado como rei de Israel depois de haver derrotado los amonitas. ¿Se acuerdan da história? Perfeito. O pueblo estava animado com este liderazgo de Saúl. Era um começo prometedor, com muita esperança para o pueblo. E nós vimos que aquele homem, entonces, este Saúl, que antes estava escondido entre o equipaje, agora é visto como um poderoso rei em Israel. O pueblo havia pedido um rei visível e estava allí su rei. Pero, hermanos, toda esta vitória que eles tiveram contra os amonitas não borrou o hecho de que eles fizeram uma mala decisão, tiveram uma mala decisão para elegir um rei visível para Israel. Deus não havia se olvidado de lo que eles disseram. E agora, então, Samuel vem com estas palavras para o povo.
Em este momento de transição, Samuel começa suas últimas palavras dizendo: He aqui que he oído vuestra voz em todo quanto me habéis dicho, e os he puesto rei sobre vosotros. Lo que Samuel está dizendo, hermanos, era que o rei que o pueblo havia elegido estava allí, delante de eles. A decisão já havia sido tomada, não havia como volver atrás. Pero Samuel não se detém aí. Ele sigue dizendo: Eu sou já viejo e lleno de canas, pero mis hijos estão com vosotros, e eu he andado delante de vosotros desde minha juventude hasta este dia. Querido Samuel, ele mira a sua própria vida e chama ao pueblo a dar testemunho. Samuel pergunta: a quem he tomado el buey? A quem he tomado el asno? A quem he agraviado? A quem he oprimido? De mano de quem he recebido cohecho? Notem, hermanos, Samuel está abrindo sua vida delante do pueblo. Ele não está dizendo que era um homem sem pecado delante de Deus. Pero Samuel está dizendo que, como líder de Israel, como juez, ele nunca roubou a nadie. Samuel nunca havia oprimido a nadie, nunca aceitou suborno. Ele nunca manipulou a nadie para benefício próprio. E o pueblo confirma isto que Samuel disse. Eles respondem: assim é. Nunca nos has agraviado, nem oprimido, nem tomado coisa alguma de mano de nenhum homem. É decir, hermanos, Samuel está quitándole las excusas al pueblo. El pueblo não poderia dizer: nosotros pedimos um rei porque Samuel foi corrupto. Nosotros pedimos um rei porque Samuel nos explotou a nosotros. Eles não poderiam dizer: nosotros lo hicimos esto porque o liderazgo de Samuel falhou com nosotros. Não, hermanos. A vida íntegra de Samuel era uma acusação contra o pueblo. Delante da vida de Samuel, o pueblo não tinha excusas para justificar seu erro. Hermanos, muitas vezes a graça de Deus hace exatamente isso com nós. Nos quita as excusas que usamos para justificar nossas decisões pecaminosas. E nós somos maestros em dar excusas, certo? Desde el Edén es así, hermanos. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, y el ser humano sigue haciendo esto siempre, poniendo 1 millón de excusas. Ah, pastor, yo hice tal cosa porque estaba cansado. Ah, me alejé de la iglesia, es verdad, pero nadie me buscó, nadie fue atrás de mí. No hice lo correcto porque la situación era difícil, pastor. Pero la gracia de Dios, hermanos, es tan maravillosa que no nos deje escondidos detrás de nuestras justificaciones. Dios quita las excusas de Israel utilizando a Samuel. Él pone al pueblo delante de la verdad, no para destruir al pueblo, sino para sanar el corazón del pueblo. Porque mientras Israel siguiera com suas excusas, não haveria arrependimento verdadeiro para eles. A graça de Deus nos chama a seguir sem excusas, porque só há sanidade donde há verdade. Esse tempo que estive de vacações com Débora, fomos a Brasil e tivemos a oportunidade de visitar uma tia de Débora. E ela perdeu a seu esposo há pouco tempo. Ele faleceu de câncer. E ela nos comentava que ele havia perdido muito tempo para começar com o tratamento, porque simplesmente não queria a confirmação de que tinha a enfermidade. Então, ele postergava, inventava motivos, deixava os exames para depois, e mientras mais huía da verdade, mais se demorava a começar o tratamento. Hermanos, poner excusas sempre é o caminho mais peligroso. A verdade pode doler
y muchas veces duele. Pero es por la verdad, hermanos, que el tratamiento comienza. La verdad abre el camino para la sanidad. E talvez alguns de nós estamos vivendo assim delante de Deus, postergando, explicando, justificando, deixando para depois aquilo que o Senhor já está poniendo delante de nossos olhos. Temos excusas para explicar por que nossa vida de oração é tão medíocre. Temos excusas para justificar por que não participamos de los cultos dominicales. Temos excusas para explicar nossa frialdade espiritual, nossa distância do Senhor, nossa desonestidade em nosso trabalho. Temos excusas para explicar nossa dureza dentro de casa. Pastor, é verdade que trata assim as pessoas, pero você não sabe como foi minha criança. Eu sei que estou pecando em esto, pero você não tem ideia de quanto estou cansado. Cuidado, meu irmão. A graça do Senhor nos chama a viver sem excusas. E este é o primeiro chamado da graça. Sigue ao Senhor sem excusas. Em segundo lugar, veremos que a graça nos chama a seguir. Já vimos sem excusas, pero também na hora a graça nos chama a seguir com temor. E esto vemos dos versículos 6 hasta o versículo 18. Hermanos, depois então de quitarle as excusas ao povo, Samuel começa a recordar a história da salvação de Israel. E ele conta uma larga história. Ele recuerda que foi o Senhor quem levantou a Moisés e a Aarón. Foi o Senhor quem sacou a seus padres da terra de Egipto. Foi o Senhor quem escutou seu clamor. Foi o Senhor quem lo hizo habitar em aquela terra. Samuel estava levando ao povo, hermanos, a mirar hacia atrás e dar-se conta de uma coisa muito simples: que a história da salvação de Israel não começou com o rei Saúl. Antes de ter um rei, o Senhor já salvava seu povo. O Senhor já guiava, já sustenia seu povo. Pero esta história de Israel, hermanos, também tinha um lado triste. Incluso depois de tanta graça do Senhor para seu povo, muitas vezes eles se olvidavam do Senhor. Eles abandonavam a Deus, serviam a Baal e a Astarot. E então o Senhor los entregava em las manos de seus inimigos. E eles sofriam, depois clamavam, arrepentiam-se, e Deus sempre livrava a seu povo. E essa é a história de todo o Antigo Testamento que vemos. Deus entregando o povo a seus inimigos, eles se arrependem, depois voltam a ser lo mismo. Hermanos, a história de Israel não era a história de um povo fiel. A história de Israel era a história de um Deus fiel, salvando muitas vezes a um povo infiel. E Samuel mostra também esta infidelidade do povo em seu pecado mais recente, quando Nahas, rei de los amonitas, vino contra eles, e o povo tuvo medo. E agora nós sabemos melhor por que o povo pediu a um rei. Samuel disse que quando eles miraram a Nahas, eles pediram um rei, porque tiveram medo. Hermanos, eles tiveram medo de homens e perderam o temor ao Senhor. E para que o povo entendera a seriedade de esto, hermanos, de perder o temor do Senhor, Samuel pide uma señal de Deus. O texto diz que era tempo de la cega del trigo, uma época em que não era comum que llovera. Então Samuel clama ao Senhor, e o Senhor envia truenos e lluvia aquele dia. E o texto diz que todo o povo tuvo gran temor de Jeová e de Samuel. Aquela señal, hermanos, le estava dizendo ao povo: ustedes estão delante de um Deus vivo. É necessário temor
para vivir delante de este Dios. Hermanos, la gracia del Señor no nos llama a seguir nuestras vidas de cualquier manera. Esta gracia nos llama a seguir con temor. Temor no es pánico de Dios, como si Dios fuera solamente un juez cruel, de quien debemos huir de Él. No. Temor del Señor, hermanos, es oírlo y obedecerlo. Temor del Señor es entender quién somos nosotros y quién es nuestro Dios. Temer al Señor es reconocer su autoridad, su palabra, su gobierno sobre nuestras vidas. Y la gracia, hermanos, nos despierta cuando estamos viviendo nuestra vida sin temor al Señor. Imagino que usted ya tuvo la experiencia de recibir un grito de su papá o entonces de su mamá quando tu estabas yendo a um lugar peligroso. Talvez estava querendo cruzar a calle solo, talvez estava poniendo a mano donde não devia, e o grito assusta, é verdade, assusta. Pero em este momento, hermanos, del grito, nunca é falta del amor del Padre. É um alerta antes de que o hijo camine hacia el peligro. Hermanos, muitas vezes Deus grita com nós. A palavra vem como trueno. E quando Deus hace esto, hermanos, devemos dar graças a Ele. Porque esto es la gracia de Deus despertando nuestras vidas antes que sigamos nuestro camino a um lugar peligroso. Quantas vezes, queridos, vivimos nossas vidas como niños querendo cruzar a calle solos? Muitas vezes sem nenhuma noção do peligro real que estamos passando. Querido hermano, nunca ignore as lluvias e os truenos que o Senhor ha enviado para alertar sua vida. Esse é o grito de la graça de Deus, livrándote de los peligros de tu pecado. Se estás em Cristo, tu fuiste comprado por um preço muito alto. E isso não deve servir para que tu vivas tu vida de qualquer maneira. Tu eres um servo chamado a seguir com temor. Se Deus te está mostrando hoje um caminho equivocado que estás caminhando em sua vida, que tu puedas detenerte hoje. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio de la sabiduría. Este é, então, o segundo chamado da graça de Deus para nós hoje. Sigue ao Senhor com temor. Bueno, já vimos que devemos seguir ao Senhor sem excusas. A graça de Deus nos chama a seguir com temor. E por fim veremos que a graça nos chama a seguir com esperança. E esto vemos nos versículos 19 hasta o versículo 25. Queridos, o texto nos mostra que agora, depois deste trueno e de la lluvia, o pueblo entende a gravidade de seu pecado. Essa señal de Samuel pedindo a Deus que enviara lluvia e trueno hizo com que o pueblo temiera ao Senhor. E eles dizem a Samuel: ruega por tus siervos a Jeová tu Deus, para que não muramos. Porque a todos nossos pecados hemos añadido este mal de perder rei para nós. Notem, hermanos, que agora eles já não intentam explicar seu pecado. Eles já não intentam justificar seu pecado. Eles solamente confessam: nosotros pecamos. E a resposta de Samuel é impressionante. Mira o versículo 20. Lo que dice Samuel. Después de todo ese pecado del pueblo, Samuel dice así: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Fíjense, queridos, que esta es la respuesta de la gracia. Samuel no finge que Israel no había pecado, no. Samuel confirma isso. Ustedes pecaram.
Pero Samuel tampoco deja al pueblo detenido en el pecado. Él dice, ustedes hicieron todo este mal, pero ahora la vida continúa. No se desvíen, sirvan al Señor, sigan al Señor de aquí en adelante. Saúl ya estaba allí, hermanos, como rey. La decisión ya había sido tomada. No había como volver atrás en esto. Pero la gracia de Dios todavía llamaba a aquel pueblo a caminar con el Señor desde allí. Y Samuel explica en el versículo 22 por qué todavía había esperanza para ese pueblo. Samuel dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Hermanos, miren qué doctrina linda tenemos aquí. Dios preserva a su pueblo por amor a su propio nombre. El amor de Dios no depende de la fidelidad de su pueblo, sino de su propio ser. Mi querido hermano, tal vez miras hacia atrás en tu vida y piensas, yo escogí mal. Tal vez tomaste decisiones sin oración, sin consejo, sin el temor del Señor. Tal vez hoy vives consecuencias que no puedes simplesmente esborrar. Um matrimônio difícil, um jugo desigual, decisões financeiras, palavras que hirieron, caminhos que deixaram marcas dentro de tu casa. Pero notem, hermanos, que Israel tampouco poderia volver a antes de Saúl. El rei já estava allí, a decisão já havia sido tomada. Pero Samuel todavia le disse ao pueblo, no temais, não os aparteis de en pos de Jehová. E esta é a palavra de graça para tu vida hoje, irmão. Talvez tu não puedes mais volver antes de algumas decisões, pero tu puedes obedecer a Deus hoje. Tu puedes arrepentirte hoje. Tu puedes ser fiel hoje. Tu puedes buscar ao Senhor desde hoje, dentro de sua realidade. Não transformes as consequências do passado em excusas para alejarte. Que tu puedas hoje levar tus dolores ao Senhor. Que tu puedas abandonar tu pecado e volver a Cristo. Quando recuerdes que hiciste todo mal, recuerda também a palavra de la gracia. No temais. El Senhor no desampara a su pueblo por amor a su propio nombre. Então, siga sua vida. Com arrependimento, com temor, com lágrimas, se necessário. Pero siga com esperança. Este é, então, o terceiro chamado da graça de Deus. Siga ao Senhor com esperança. E todavia há algo muito lindo acá nesse texto. Quando o povo le pide a Samuel que interceda por eles, Samuel disse no versículo 23, assim que lejos sea de mim que peque eu contra Jeová, cessando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Notem, hermanos, el pueblo pecó, pero Samuel no abandona al pueblo. El pueblo falló contra Samuel, pero Samuel no dejó de interceder por ellos. Ele continua ensinando, continua apontando el camino bueno y recto. Israel havia pecado contra o Senhor. E agora o povo sabe muito bem que eles necessitam a um intercessor. Eles sabem que necessita a alguém que se ponga delante de Deus a favor de eles. A pergunta que queda para nós hoje, em nossos dias, é: quem pode interceder por pecadores delante do Senhor? Samuel poderia ensinar o caminho bueno e recto, pero Samuel não poderia abrir o caminho do povo de volta a Deus.
Samuel podría interceder por el pueblo, pero su intercesión no podría expiar el pecado del pueblo de manera definitiva. El pueblo de Dios necesita a alguien que no solamente interceda por pecadores, sino que cargue sobre sí el pecado de ellos. Y es aquí, hermanos, como siempre predicamos, domingo tras domingo, que nuestra historia conduce a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús es el intercesor perfecto de su pueblo, como cantamos hoy. Él no solamente se pone delante de Dios para pedir misericordia, Él mismo es la base de la misericordia. Su intercesión no está apoyada em um intento de convencer ao Deus Padre de amar a pecadores, não. A intercessão de Jesus está apoiada em la obra que Ele mesmo realizou. Cristo se hizo hombre, obedeció perfectamente ao Padre, cargou sobre si nossos pecados e derramou su sangre em aquela cruz. Por isso, hermanos, Ele pode interceder por nós de maneira perfeita. Como disse Pablo aos Romanos, Cristo é aquele que está à diestra de Deus, intercedendo por nós. E esta é nossa esperança, queridos. Então, a palavra para ti hoje dia é: venha a Cristo. A graça nos chama hoje a seguir nossas vidas, sem excusas, sem temor e com esperança, porque temos um fiel intercessor à la diestra de Deus Padre.